O capítulo 1047 finalizou em uma página incrível, onde vemos Luffy fazendo seu maior ataque tanto em força como também em tamanho, o que lembrou bastante confrontos passados como sua finalização em inimigos como Shiki e Doflamingo, em que ele literalmente fazia o mesmo tipo de ataque. Porém, olhem só o que o Oda disse no resumo do grande jornal One Piece Volume 2, que saiu no Japão por causa do filme Gold, em 2016, e pode ser considerado um spoiler pra gente que tá lendo esse capítulo. Quando Kaido apareceu pela primeira vez, eu disse que Luffy não poderia derrotar um personagem tão forte. Contudo, até eu quero saber como Luffy vai derrotar Kaido. Provavelmente o meu público não vai ficar satisfeito se a razão para derrotar Kaido for só porque o soco do Luffy ficou mais forte. Luffy e eu temos que encontrar uma solução de alguma forma. E por mais que antiga e após diversos acontecimentos na obra, visto que essa fala foi dita em 2016, época do início de Holy Cake, é uma fala que faz total sentido nos dias atuais, com os últimos eventos do mangá. E agora, com o fim da batalha que se aproxima cada vez mais, a gente se questiona, é mesmo o maior soco do Luffy que fará Kaido cair? Ou existe algo mais profundo e guardado para o fim do arco de Wano e a derrota do Yonkou? Mas antes de mais nada, você está no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e hoje estou aqui com meu amigo Leonardo. E aí, galera? O questionamento do Oda no ano 2016 é muito importante, mas para entendermos como pode funcionar o fim dessa grande batalha, vamos muito mais fundo em afirmações ditas pelo próprio Oda. No começo da série, em 1998, houve uma fala crucial que ditaria todas as batalhas do Luffy dali pra frente. Um fã questionou o Oda no SBS do volume 4, dizendo: por que Luffy nunca mata seus inimigos? E o Oda responde: naquela época, as pessoas apostavam a vida e lutavam por seus propósitos. Em uma batalha, Luffy destrói o propósito do inimigo. Para o inimigo, ver o propósito destruído é o mesmo de ser derrotado. É uma dor equivalente à morte. Para os piratas, é vencer ou perder. Matar ou não matar é uma questão secundária. Por 20 longos anos, Kaido tem feito o povo de Wano sofrer por seus próprios interesses e vontades. E isso se dá desde a morte do herdeiro do clã Kozuki, o Oden. Mesmo que para um pirata o que é importante é vencer ou perder, Kaido venceu Oden na base da covardia. E claro, sem isso ele teria sido completamente derrotado. Mas ainda assim, mesmo na vitória desonrosa, não se importou ao ponto de deixar o país de Wano. Foram 20 anos de escravidão, mortes, dores e sofrimento, transformando uma terra maravilhosa em um país pobre e sem vida junto do Orochi. E mesmo assim, com todo esse massacre e destruição, o pirata ainda decidiu matar o seu aliado, o Shogun, para tomar o trono e fazer sua filha a dona do país. É vencer ou perder, não importa se com honra ou não para Kaido. Ele é um pirata e busca seu próprio poder e interesses. Porém, desde a sua primeira aparição no mangá, o tema que cerca Kaido é a morte, e claramente esse tema envolto a ele não foi introduzido à toa, e obviamente por ser morte, terá a ver com o fim do personagem no mangá. O capítulo da sua introdução na história de One Piece e onde ele aparece diante de Supernovas é o 795, e o nome vocês sabem qual é. E as primeiras frases ditas por Kaido na história podem ter demonstrado nas entrelinhas como ele não vai morrer. O hobby dele é a morte. Ele simplesmente não morre. O Kaido das 100 feras. E o Kaido nesse momento diz o seguinte: eu sobrevivi de novo. O velho Barba Branca foi bem sucedido nisso. Eu acho que não há outra opção a não ser fazer isso. Dane-se tudo. Anda logo, Joker. Prepare-se para a batalha final. Deixe que esse mundo abominável seja destruído. Vamos dar início à maior guerra que esse planeta já viu. O que nos chama a atenção nessa fala sobre o fascínio que Kaido tem pela morte é ele ter afirmado que Barba Branca foi bem sucedido nisso. Indiretamente, se nós notarmos, Kaido vivenciou uma época onde grandes homens da sua geração morreram de forma grandiosa e causaram uma mudança gigante no mundo. Ele presenciou a hora lendária de Kozuki Oden, prometendo até que faria com que todos do país se lembrassem disso, e assim como todos os piratas também soube da morte de Gold Roger, que jogou o mundo na grande era dos piratas, e claro, Barba Branca que morreu de pé anunciando a existência literal do tesouro One Piece. Pouco se sabe sobre Zebek, mas de qualquer forma, o incidente da sua morte causou um evento terrível, conhecido por todos os antigos marinheiros, e provavelmente também foi um evento lendário para Zebek. É mais do que vencer ou perder. Afinal, na sua descrição narrada pelo Oda, é dito que ele foi derrotado como pirata em 7 ocasiões e preso pela marinha por pelo menos 18 vezes. Vencer ou perder não importa e não quebrou Kaido, pois ele só se importa com a tal questão secundária dita pelo Oda, que é a morte. Para todos os efeitos, a morte é um tema complexo em One Piece, visto que só acontece em grandes eventos ou com personagens que precisam morrer para a história se desenvolver. E por esse mesmo motivo, a introdução do Kaido chama a atenção, visto que é o único personagem que carrega esse tema da morte desde o início. Mas se o personagem anseia por isso, algo deve existir para que esse tema seja introduzido nele e dessa forma para que faça sentido. Precisamos voltar aos primeiros estágios da batalha entre Luffy e Kaido.
Como Kaido afirma no capítulo passado, o haki supera tudo. O haki está intimamente ligado à determinação, afinal é o que significa. Algo curioso é que quando Luffy é derrotado e jogado para fora de Onigashima no capítulo 1014, temos a emblemática frase: "Você também não poderia ser Joy Boy". Primeiramente, ele zomba da Akuma no Mi de Luffy, Gomu Gomu no era o que mesmo? Mas curiosamente, antes disso, ele fala sobre o haki, quando diz: "Você até conseguiu revestir seus golpes com o haki do rei, mas seu uso é desajeitado e rude". Então espera um pouco, a determinação e o haki estão interligados quando se trata de Joy Boy? Aparentemente sim, visto que ele também tinha visto que Luffy, conforme a situação ficava ainda mais crítica, mas ele ria. Nesse momento, ele tem a mesma expressão quando Luffy reafirma que será rei dos piratas, e quando aparece com um relâmpago em suas mãos, ele dá um sorriso, demonstrando que a determinação de Luffy e seu haki do rei podem fazê-lo Joy Boy. E isso também implica dizer que, para Kaido, aquele com haki supremo e que dominá-lo de maneira correta é o homem que conquistará o mundo, e que terá poder para mudá-lo, assim tornando-se Joy Boy. De alguma forma, ele pode saber que ele apareceria em um ano em 20 anos, visto que Oden o manda tornar-se mais forte para o futuro. Alguém viria libertar o país, e personagens como Sengoku sabem que o Wano não está conectada a tantos piratas famosos à toa. Até mesmo o próprio King pode ter contado, graças à sua cultura do povo Lunari, que Joy Boy surgiria em Wano, e essa será a chave para o fim do personagem. Temos dois complexos aqui sobre o Oda. O primeiro, eu penso que para os piratas é vencer ou perder. Matar ou não matar é uma questão secundária. E o segundo, provavelmente o meu público não vai ficar satisfeito se a razão para a derrota do Kaido for só porque o soco do Luffy foi mais forte. Luffy e eu temos que encontrar uma solução de alguma forma. Vocês concordam comigo que, se Kaido morrer, seu maior sonho e realização serão alcançados? Se Luffy não o matar, ele não vai poder ser derrotado, visto que ele já foi derrotado diversas vezes e mesmo assim se reergueu. Se ele não morrer, não vai parar nunca? É aqui que eu acho que o Oda vai encontrar uma solução perfeita, como ele mesmo fala. No momento da fala sobre morte, quando o Kaido cita Barba Branca, logo em seguida ele anuncia uma guerra. Mas analisando o contexto, ele tinha acabado de tentar se matar. Seu objetivo naquele segundo era morrer. A guerra era o plano B, pois ele diz: "Acho que não tem outra opção a não ser fazer isso. Dane-se tudo. Vamos fazer a maior guerra que esse planeta já viu". O plano dessa guerra fica claro no capítulo 985 e 999. Kaido quer conquistar as armas ancestrais, One Piece e causar a futura maior guerra mundial. Seu plano principal era a morte, mas já não consegue, e o Joy Boy ainda não havia aparecido. Ele vai para o seu plano final, que é destruir esse mundo abominável de paz. E beleza, assim como Isaac falou, esse é o propósito de vida do Kaido. Mas o que é que o Luffy faz? Destruir completamente o propósito do seu inimigo. E isso é muito maior do que a morte. Kaido queria morrer de forma honrosa e grandiosa, e por não conseguir, ele decidiu mudar o mundo à força e à sua maneira, com violência. Como ele diz pra King: "O mundo que eu quero é o que vocês desejavam? Acha mesmo que eu sou o Joy Boy?" Ou seja, Joy Boy queria a paz e ele tinha determinação capaz de mudar o mundo na lenda dita por King, e o antigo Joy Boy morreu de uma forma lendária, deixando um tesouro capaz de mudar tudo. Então, analisando esses pontos, percebem que esse seria o inimigo mais formidável da vida do Kaido. Esse não seria o homem que põe à prova todos os seus sonhos? Pois é, e o nome dele é Monkey D. Luffy, aquele que será o rei dos piratas. E isso tá nas entrelinhas do capítulo 1046, quando Kaido pergunta pra Luffy quem ele é. Enquanto os Zunisha falam sobre Joy Boy, que certamente Luffy é o Joy Boy, o Luffy afirma diante de Kaido: "Eu sou Monkey D. Luffy, aquele que será rei dos piratas". Ele é o Joy Boy, ainda é o Luffy, mas é o inimigo mais formidável da vida do Kaido. A solução para vencer Kaido é matá-lo por dentro, destruindo completamente o seu espírito, o tornando um Hellis pirata derrotado e sem poder, sendo isso mais terrível do que morrer e desonroso para alguém que buscava uma morte lendária. Não seria como as outras derrotas em que ele perdeu território, que perdeu navios ou até aliados. É uma derrota do próprio espírito dele, daquilo que faz Kaido ser quem ele é, e isso é perder nas mãos do seu maior inimigo. Kaido quebrou o espírito de diversos piratas, dos samurais de um país inteiro de Wano e até mesmo de Killer e Kid, que esse tinha haki do rei, mas o seu espírito será quebrado. A determinação que será quebrada é a dele, porque ele nunca conseguiu destruir o de Luffy. O haki, ou seja, a determinação, a sua vontade, é a chave para destruí-lo por completo, sendo essa a vontade de mudar o mundo de Joy Boy, muito maior do que o mundo de violência que o Kaido buscava. Essa luta não é só sobre libertação, é uma luta entre dois opostos diretos, do Joy Boy que quer a paz e do tirano que anseia pela guerra. Até se vocês notarem, Kaido e Luffy têm dois paralelos entre si. Eles amam a
batalha, mas cada um vê a batalha à sua maneira. Kaido vê a luta pela própria luta. Ele quer a ilha e o mundo do mais forte. Aquele que é mais forte é aquele que sobrevive. Já o Luffy luta pelas pessoas. Ele nunca luta apenas pela diversão da batalha, mas ele luta por aqueles que o rodeiam. Quem tiver a determinação, ou seja, o haki maior, vencerá. Afinal, o próprio Kaido já afirmou ter perdido tudo que construiu até hoje, até mesmo a sua aliança com Lin, e o que resta agora apenas é a sua própria vontade. É o que ainda o mantém de pé na luta, já que todo o castelo se foi, todos os seus piratas foram derrotados e até a própria Big Mom foi derrotada. Porém, mais uma vez o Oda deixa nas entrelinhas como será o fim dessa luta, porque é nesse momento que Luffy diz o seguinte: ainda tem algo que eu preciso tomar de você. Isso é o seu espírito, aquilo que ele tomou de todos por onde passou. Sua vontade inquebrável será destruída e feita em pedaços junto com seu castelo. E outra coisa que ainda reforça essa ideia de Luffy ser um cara que busca a paz e o Kaido ser o oposto a ele, o cara que quer a guerra absoluta, é o conceito que foi introduzido lá em Romance Dawn antes de One Piece começar. Naquele mangá, o Luffy tinha um sonho muito diferente do que ele tem hoje no mangá de One Piece. Naquele one shot, Luffy queria ser um Peaceman, um agente da paz entre aspas, como seu avô Garp era. Eram piratas que buscavam aventuras e paz, e muita festa e alegria por onde passavam. Já o outro conceito de pirata que existe naquele mundo, que é inverso aos Peacemen, são os Morganers, piratas que só querem pilhar e querem poder acima de tudo. Ou seja, Luffy é um Peaceman em One Piece mesmo que não carregue esse título, e Kaido é um Morganer, aquele que só quer o poder. E aqui, indo para um campo de previsões dos próximos capítulos, acreditamos que esse soco até pode destruir Onigashima, afundando o castelo, sendo essas consequências que o editor afirma no fim do capítulo, mas a luta não terminará aí. Ele não vai vencer só com seu maior soco, como dito pelo Oda em 2016. No final, Luffy vai vencer Kaido, mostrando que a sua vontade e sua determinação não tem fim. Luffy sonha pela paz e liberdade, e um sonho de um verdadeiro homem nunca tem fim. Acreditamos que Kaido vai reconhecer isso, e em algum momento Luffy vai quebrar seu espírito por completo. Ele vai vencê-lo em uma espécie de batalha, assim como acontece no filme Z. Dois homens exaustos, praticamente mortos, mas o que os mantém de pé é apenas a sua vontade. E é até curioso porque nesse filme os dois lutam só com os hacks nos punhos, ou seja, suas próprias vontades vivas. E essa conclusão seria incrível, porque não mudaria a essência do Luffy de não matar seus inimigos e quebrar seus propósitos e vontades por dentro, e ao mesmo tempo não seria uma conclusão clichê com mais um soco gigante do Luffy, trazendo assim a solução que o Oda e o Luffy podem encontrar pro fim dessa batalha. Inclusive, e essa parte é apenas uma suposição novamente ali no campo das previsões, né, que a gente acredita que pode acontecer nos próximos capítulos, é que a luta finalizasse diante de toda a capital das flores e do povo de Wano, deixando Kaido humilhado diante do povo que ele fez sofrer por 20 anos, e até que em uma cena específica acontecesse. Tudo que foi construído pro haki e pra maneira de ferir Kaido foi muito interessante e foi o que guiou todo o arco de Wano, desde o começo até agora. Mas seria épica e sensacional uma cena em que Luffy, sem nenhum haki embanhado em suas mãos, sem haki do rei nem nada, apenas a sua própria determinação correndo em suas veias, ele estivesse batendo no Kaido já quase derrotado e Kaido ainda assim fosse ferido e se perguntasse: ele não tá usando nenhum haki, por que seus socos me ferem? Não sei se isso pode acontecer, mas seria uma cena incrível, assim ele sendo finalmente derrotado, como o paralelo que a gente traçou com o filme Z anteriormente. Seria incrível, mas para todos os efeitos já estamos em clima de final de batalha. O arco de Wano se aproxima dos momentos finais e do momento em que finalmente a neve vai derreter. Kaido será derrotado e Joy Boy vai mais uma vez libertar o povo afligido pela dor e trará para eles o amanhecer. E é com isso que a gente encerra esse vídeo, galera. Essa foi uma semana sem capítulo em que a gente trouxe essa análise do que a gente pode prever para os próximos capítulos, porque deu muito a entender que no fim do capítulo 1046, aquele realmente seria o último soco de Luffy, em que ele daria esse soco e finalizaria o Kaido. Porém, vendo essas falas do Oda que ele falou durante a obra, é muito difícil que seja e a gente realmente espera que não seja. Então comentem o que vocês acharam aqui e, é claro, se vocês gostaram do vídeo até o momento, deixem seu like, porque assim o YouTube entende que a gente tá fazendo um bom trabalho e começa a recomendar nossos vídeos a outras pessoas aqui na plataforma, fazendo assim o canal crescer ainda mais. E aqui fora do canal, lá na plataforma roxa, é a nossa plataforma principal de lives, onde a gente tem um contato mais fácil com vocês, então nos segue lá. Também tem o Instagram, @canalsupernovas, onde essa semana vai ter outro post de perguntas para vocês mandarem lá. É isso, galera, valeu! Valeu!